Bom dia. Luquinhas. Pessoal, vai colocando presença que eu vou só abrir o livrinho aqui de vocês. Eu estava na outra aula e eu acabei não abrindo aqui. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre morfoclimáticos brasileiros. Vocês assistiram um vídeo sobre os rios voadores? Ninguém assistiu? Quem? O vídeo que eu enviei o link para vocês assistirem sobre os rios voadores. Vocês Eu assistiram? esqueci de assistir. Eita! Ia ajudar muito na aula de hoje, mas tudo bem. Vou colocar o link na posição certinha aqui, enquanto vocês colocam a presença aí. Certo. Mas para os rios voadores aqui. Tá. O importante dos rios voadores, que vocês assistam o vídeo depois, porque é bem enriquecedor, inclusive para falar das áreas de deserto, né? Ele vai dar uma explicação assim bem bacana, assim bem ilustrativa sobre as áreas de deserto nas faixas das linhas de trópicos ali do planeta, ali, explicando a relação que a gente, por que a gente tem esses desertos nessa região, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tem muito a ver com aquela circulação das células de Hadley, por causa dos ventos secos que vão retornar das regiões equatoriais, que vai formar esses desertos aí. E um dos poucos lugares que a gente não tem desertos nessa faixa latitudinal é justamente na floresta amazônica. E uma das explicações que a gente tem é a própria floresta. Então, só para explicar de maneira bem resumida, o que a gente tem? A gente tem uma área de floresta com uma hidrografia muito grande, muito rica, e com uma quantidade de sol muito grande ali, né? Então, eu vou ter... na verdade, a explicação do deserto não é na área da floresta, não, é na área do cerrado aqui, principalmente. Então, eu vou ter uma taxa de evapotranspiração muito alta nessa floresta, e essa evapotranspiração vai fazer com que massas de ar úmida circulem no interior do Brasil. Porque, teoricamente, a gente está numa costa aqui, a solta-vento da Cordilheira dos Andes, e aqui a gente tem uma área muito verde, que é o oposto daquilo que a gente tem lá na Ásia, por exemplo, né?
Então, aqui eu tenho essa influência das massas de ar úmida da floresta amazônica, que vai influenciar muito no nosso próximo bioma que a gente vai estudar aí, que é sobre o cerrado, né? O que eu fiz, galera? Eu fiz isso com os meninos mais cedo um pouquinho, eles gostaram, eu vou fazer com vocês também. Eu fiz algumas anotações no meu livro e vou passar para vocês através daqui, para vocês anotarem aí também, e eu vou explicando juntamente com isso aí. Esse aqui tem que sair daqui, para não me atrapalhar, esse aqui fica aqui, certo. Aqui. Então, eu tenho aqui sobre o cerrado, né? Cerrado. Eu tenho a expansão da agricultura é uma coisa errada aqui. Expansão da agricultura estação chuvosa, chuva e seca definidas, solo ácido, tá. Então eu tenho aqui o cerrado aqui, né? O cerrado eu tenho ele na faixa ali entre a floresta amazônica e a região centro-sul do Brasil aqui. Eu vou ter um tipo de vegetação bem específico, vou ter um bioma ali, certo? Vegetação de graminhas, tal, aquela coisa toda. Vegetação tipo de savana, né? Vegetação com poucas árvores, com graminhas, eu vou ter os campos limpos, os cerradões, os campos sujos, que vocês estão vendo aqui, as matas ciliares em torno dos rios. Mas o que eu tenho na Caatinga? Qual a principal coisa, a principal característica que eu tenho da Caatinga aí? Eu tenho uma expansão da agricultura de maneira muito intensa nessa região do Cerrado, foi Caatinga, na região do Cerrado. A expansão da soja, tal, da soja e do milho. Por que eu tenho essa expansão da soja e do milho? Por isso que eu falei que era importante os rios voadores. Porque eu tenho uma regularidade de chuva muito grande nessa região, né? Quando eu coloquei aqui que o solo aqui é ácido, mas eu tenho um solo possível de ser corrigido. Como que é o solo do Cerrado? Não é um solo fértil. Por sinal, o Brasil, galera, não é um país que tem solos férteis. Não é um Brasil que, na sua maioria, os solos são férteis e são muito produtivos. Os nossos solos aqui, na sua maioria, eles são chamados de solos lateralizados, que são solos vermelhos, solos oxidados, solos ácidos. Só que um solo ácido, eu não consigo corrigir ele. Eu consigo tirar a acidez de um solo quando eu vou fazer um cultivo ali. Então, por sinal, a agricultura nessa região do Cerrado, ela vai se desenvolver muito a partir da década de 70 e 80, quando a galera lá do Rio Grande do Sul consegue descobrir isso, que eles vão comprar terras baratas nessa região, e porque as terras até então eram consideradas improdutivas, e vão corrigir essas terras. Jogar calcário, jogar uma série de insumos aí, e vai tirar a acidez desse solo e vai produzir soja. Já tem um textozinho de alguém que fala que o que eu quero do Cerrado não é o solo, porque o solo eu consigo mexer. O que eu quero do Cerrado são as chuvas. Então eu tenho regularidade de chuva muito bem definida, muito, muito precisa nessa região. Então estação de seca e estação de chuva muito bem definida, né? Então eu consigo programar as minhas lavouras aí. E eu estou falando de uma região que eu tenho lavouras de 10, 15, 20 mil hectares que não são irrigadas, lavouras de soja, lavoura de milho. Então eu consigo trabalhar o solo, eu consigo corrigir o solo e posso contar com o clima que ele vai me ajudar, né? Então eu tenho esse solo ácido, aí eu tenho o Cerrado como a caixa d'água do Brasil. O Cerrado, ele vai abastecer 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a bacia hidrográfica do Amazônia e a bacia hidrográfica do Rio Paraná.
cá no sul do Brasil. Então, além de abastecer alguns aquíferos, como o aquífero Guarani, por exemplo. Então, o Cerrado, ele é considerado essa caixa de abastecimento de água do Brasil, né? Eu vou conseguir abastecer muitos rios, abastecer grandes bacias hidrográficas, além de abastecer os meus aquíferos, que são grandes depósitos de água subterrâneo. O mais famosinho deles é o aquífero Guarani, certo? Eu vou ter algumas vegetações endêmicas do Cerrado, uma vegetação bem típica do Cerrado. O pequi, né? O pequi é bem famosinho no Cerrado, que, por sinal, como eu falei na aula passada sobre a Amazônia Legal, existe legislação específica por causa do pequi. Por exemplo, é proibido você tirar um pé de pequi, porque é um tipo de planta endêmica, um tipo de planta típico e característico do Cerrado. Bacana? Alguma dúvida aí? Então, os rios voadores vão conseguir influenciar no regime de chuva desse cerrado, né? Toda vez que vocês forem questionados sobre as questões ambientais relacionadas à Amazônia, uma coisa que vai sempre pegar é essa questão do desmatamento da Amazônia relacionado com as consequências disso para o clima brasileiro. Então, a principal consequência que possa ocorrer em relação ao desmatamento da Amazônia é justamente você atrapalhar essa dinâmica das chuvas na região central do Brasil, aí, que vem até a região centro-oeste do Brasil. Então, o questionamento, a discussão sobre a floresta amazônica é muito em torno do papel que essa floresta tem na nossa dinâmica climática, né? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, né? Talvez, eu ia falar um dos poucos porque eu não consigo lembrar, assim, mas dos países que têm grandes extensões territoriais, o Brasil é o único país do mundo que não tem um deserto no meio dele. No caso do Canadá, tem um deserto de gelo ao norte. Mas o Brasil ele não vai ter um deserto no meio, né? Numa área continental tão grande que o Brasil, você não vai ter um deserto ali, muito em função da própria floresta amazônica. Depois a gente tem aqui os domínios da Caatinga. Os domínios da Caatinga. Alguém quer falar? Eu tenho aqui os domínios da Caatinga. Na Caatinga eu vou ter a depressão sertaneja, que é uma área mais baixa, né? Uma área que está circundada por planaltos, por áreas planálticas, uma área baixa. Eu vou ter os meus afloramentos litológicos de rochas. Quer ver aqui? Litológicos. Eu vou ter aqui, galera. Aqui, falta um itemzinho aqui. Então, eu vou ter aqui na Caatinga, eu vou ter a depressão sertaneja, com o meu relevo marcante. Isso, dentro daquele mapa de forma de relevo do Brasil, a gente vai ter naquela área ali do semiárido nordestino, que ele vai ser circundado ali por 2 planaltos, você tem a depressão sertaneja no meio. Você vai ter afloramentos litológicos, são grandes rochas que são expostas
né, nessa região do sertão aí. Lá na região essas rochas são chamadas de lajedos, né, que são afloramentos rochosos dos escudos cristalinos. Quando eu coloco aqui que eu tenho solos poucos profundos, também está relacionado com esses afloramentos litológicos aqui. Por quê? Porque lá é uma região muito seca, né? Para eu ter a formação de solos, eu preciso ter uma degradação da minha camada superficial, da minha base geológica. Como eu tenho uma região que chove muito pouco, eu vou ter a diminuição do intemperismo químico, né? Eu vou ter uma redução do processo de intemperismo aí. Então, quando a gente estudou sobre a Amazônia, eu falei que os solos lá são profundos e são empobrecidos por causa da lixiviação. Eu vou ter um solo profundo porque eu tenho uma quantidade de chuva muito grande que vai favorecer o surgimento dessas camadas de solo. Como tem um excesso de chuva, né, um excesso de chuva contínuo, eu vou ter um processo de lixiviação lá na Amazônia. No caso da Caatinga, da Caatinga, eu vou ter solos rasos, né, são solos pouco profundos. Por quê? Por causa da minha condição climática aí, certo? Essa minha condição climática, ela também vai influenciar nas minhas formas de relevo também. A gente vai discutir sobre os mares de morro, e a gente vai discutir também sobre essas questões climáticas aí. Mas os solos profundos estão associados ao clima semiárido. Os solos aluviais são os solos que estão na margem de rios, principalmente grandes rios como a bacia do São Francisco, que atravessa todo o sertão nordestino ali. Então, eu vou ter solos enriquecidos pela deposição de sedimentos pelo rio, certo? Então, as margens desses rios e próximos desses rios, eu vou ter a atividade agrícola baseada na atividade na fruticultura irrigada. Eu vou ter atividades agrícolas, principalmente de fruticultura, baseado na irrigação. Eu vou usar a água desses rios e desses açudes. Lá no Ceará também eu vou ter o desenvolvimento de fruticultura irrigada, mas com irrigação mecânica, né? Eu não vou ter, como no Cerrado, a prática da agricultura chamada de sequeira. No semiárido nordestino é muito comum a prática da criação de gado, né? Justamente por não ter muita água disponível para a planta, né? Para cultivo de frutas. A gente vai ter o cultivo de frutas em áreas que margeiam os rios aí. As plantas são xerófilas, que são cactos, né? São plantas espinhosas por causa da condição climática, e a agricultura que eu já falei. Uma coisa importante dessa região é a gente pensar no nosso IDH. Eu tenho regiões com IDH, tanto a região da Amazônia, a região norte aí, quanto a região da Caatinga, com IDH muito baixo. Aí a gente tem fatores, além dos fatores sociais, eu tenho fatores históricos que explicam um pouco disso aí, certo? Eu tenho a questão da distribuição de terras, eu tenho a questão da exploração no período colonial, dos grandes latifúndios. Eu tenho vários fatores históricos, mas também fatores climáticos que vão explicar esses DHs muito baixos aí. Tranquilo? Dúvidas por aí? Não, vocês são ótimos. Deixa eu abrir outro aqui, eu preciso comparar duas coisinhas aqui. Cadê você? Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Travou aqui. Algo de errado não está certo aqui. Tá aparecendo. Eu vou ter aqui os domínios de mares de morro. Os domínios de mares de morro, eles vão se estender ali para a região central de Minas Gerais, parte de São Paulo, já foi para o mapazinho de vocês da página 38. Eles vão se estender ali a parte de São Paulo, pedaço de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo como um todo, até Pernambuco, certo? Só que esses domínios de mares de morro, eles vão ter uma limitação próxima ao litoral, que a gente vai ter uma faixa de exclusão ali, que é as faixas litorâneas. A gente tem, no geral, essa região litorânea e a parte do interior de Minas e de São Paulo ali como domínios mares de morro.
Um destaque importante sobre o domínio dos mares de morro é a questão do relevo, né? Eu ia falar que eu ia comentar sobre a caatinga. Eu tenho um relevo malemolar, principalmente em Minas Gerais. O que é isso? São cheios de ondas, por isso o nome mares de morro. Por que existem essas ondas? Porque eu vou ter uma ação do tempo sobre esse relevo. Eu tenho um clima diferente nas áreas litorâneas e nessas áreas do interior de Minas e de São Paulo. Eu tenho um regime de chuvas maior nessa região. Então, esse regime de chuva, ele vai influenciar no tipo de relevo que eu vou ter. Eu vou ter um regime de chuva que vai modular esse relevo nos mares de morro, né? no domínio dos mares de morro. Apesar de eu ter também um embasamento geológico por escudos cristalinos, semelhante ao da região da depressão sertaneja, da região dos planaltos, da depressão sertaneja, eu vou ter uma forma de relevo diferente por causa desse esculpimento, por causa desse trabalho do intemperismo nessa região dos mares de morro. Né? Então, eu vou ter nas regiões litorâneas ocorrência de chuvas orográficas, que são chuvas que vai ocorrer por causa das barreiras de montanhas que eu vou ter nas regiões litorâneas. Eu vou ter formas de relevo já esculpidas, já coloquei ali. Eu vou ter solos férteis e profundos, mais uma vez relacionado à questão climática, né? Eu vou ter solos nessa região que vai ser influenciado pelo meu regime de chuva. Então, os solos vai ser mais profundos, porque os solos eles vão trabalhar na questão da formação. Desculpa, a chuva vai trabalhar na formação dos meus solos aí, né? Um detalhe aqui que eu vou ter um domínio muito devastado pelos ciclos econômicos pelos ciclos econômicos. Então, eu vou ter aqui o café, eu vou ter aqui a indústria, urbanização, e depois eu vou ter lavouras de cana. Eu vou ter nessa região, do domínio dos mares de morro, uma vegetação que é a floresta, a Mata Atlântica, que é a vegetação mais destruída, uma das mais destruídas que eu tenho no Brasil, em função dos meus ciclos econômicos. Aí a gente tem uma questão histórica, né? Quando os portugueses chegaram, eles chegaram nessa faixa litorânea dos domínios dos mares de morro, e vão ocupar essa região e vão criar cidades. Eles vão, lá no Nordeste, eles vão cultivar, vão extrair o pau-brasil, depois cultivar cana-de-açúcar, desce para a região de Salvador. Aí eu vou ter a questão do cacau, tem aqui o cacau em Salvador, eu vou ter na região de Salvador, na região da Bahia, depois eu vou ter o café aqui na região de São Paulo, depois eu vou ter as minhas indústrias que vai motivar a minha industrialização. Então, essa região da faixa litorânea é a região mais desenvolvida do Nordeste, que é a região litorânea do Nordeste, onde você tem as maiores ocupações populacionais. Depois, na região Sudeste, ela vai coincidir com as faixas de desenvolvimento urbano e industrial também. Então, meus domínios de mar de morro, vai ser muito destruído em função das minhas questões econômicas, certo? Eu vou ter lá na região de São Paulo, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil aqui, peraí. Eu vou ter lá na região de São Paulo, eu vou ter na região de São Paulo, aqui na divisa do Paraná, aquele derramamento basáltico que vai fazer com que minha terra seja uma terra muito fértil, que é a minha terra roxa, né? Então, eu também vou ter a devastação desse domínio em função da agricultura nessa região, certo? Então, é um domínio muito devastado, esse domínio do mares de morro aí, certo? Deixa eu selecionar aqui. Não, selecionar. Gostei desse negócio. Muito bom. Quando trava, não trava é melhor. Travou. Gente. Peraí que travou aí, galera.
Não. O domínio das araucárias aqui, né? Os meus domínios das araucárias já começamos a entrar nos domínios das regiões subtropicais, das regiões mais frias do Brasil aqui, ó. O domínio das araucárias está aqui, ó, de roxinho aqui, ó, de Santa Catarina para baixo, que é os domínios das regiões mais frias, né? Isso aí vocês já sabem, o tipo de vegetação é influenciado pelo tipo de clima, né? Então, eu vou ter uma vegetação tipo de pinheiros, uma vegetação tipo de pinhal aí, por causa do clima frio. Eu tenho algumas coisinhas para destacar aqui. Eu tenho aqui araucárias, eu tenho a questão do meu computador que está travando. Araucárias. Eu tenho a exploração madeireira, que vai destruir o bioma. Eu tenho rios endorreicos. Eu tenho aqui os meus capões. Eu tenho os meus solos de terra roxa. Então, eu vou ter nesse domínio aí a questão da exploração madeireira, que vai influenciar muito na destruição desse bioma, principalmente na retirada das provas araucárias, que é uma madeira de valor econômico. Eu vou ter rios endorreicos nessa região. O que são rios endorreicos? São rios que não correm para o oceano, eles vão correr para dentro do continente, né? Vão abastecer lagos ou abastecer aquíferos subterrâneos aí. Isso por causa da minha geografia, por causa do meu relevo. Eu vou ter os capões, que são ilhas de vegetação em meio aos campos, né? Eu vou ter áreas mais inundadas, que vão ter uma ilha de vegetação no meio dos campos aí. E, por fim, eu vou ter os solos de terra roxa, por causa daquele mesmo derramamento basáltico que eu tenho lá no sul de São Paulo, eu vou ter nessa região, que vai influenciar o tipo de terra aí. Por que são biomas diferentes? Porque eu tenho um clima diferente. Então, eu vou ter o mesmo tipo de solo, mas em um clima diferente. Eu vou ter características de solos ricos por causa da sua origem geológica, né? Eu vou ter solos mais escuros, são solos sempre mais ricos, porque ele vai ser mais rico em matéria orgânica, ou a sua gênese esperológica vai fazer com que eles sejam de origem, por exemplo, sedimentar, que são mais ricos do que outros, certo? Então, eu vou ter nessa região também solos muito férteis. Rios hidrográficos, eu expliquei, tal. Muito bem. Aí eu tenho aqui as pradarias, que os meninos do Fundamental sempre têm que chamar isso de padaria, a mesma piada a vida toda. Pradarias. Eu tenho as pradarias aqui. Ah, tá, esqueci de colocar. O clima das araucárias vai ser o clima subtropical, assim como o das pradarias, né? As pradarias eu vou ter lá no sul do Rio Grande do Sul, com terreno pouco irregular. São os famosos pampas gaúchos, galera. As pradarias são os famosos pampas gaúchos aí, certo? Eu vou ter a prática da pecuária. Eu vou ter aqui os pampas gaúchos. Cadê aqui? Eu vou ter aqui chuvas distribuídas. Chuvas bem distribuídas. Eu vou ter aqui um processo de uma agricultura que vai influenciar no processo de migração. Por que eu coloquei isso, agricultura e migração? Eu vou ter a prática do cultivo de soja nessa região de um caráter com menos desenvolvimento tecnológico do que na região centro-oeste. Por quê? Porque é um lugar de clima mais frio, e soja, ele é um lugar de um clima um pouco mais quente. Culturalmente, a galera aí plantava soja até descobrir as terras
da região centro-oeste brasileira. Então, eu vou ter um processo de migração de muita gente da região sul do Brasil para a região centro-oeste para cultivar a soja. Eu vou ter muitos gaúchos na região centro-oeste, porque vão descobrir que na região centro-oeste você vai ter um ganho de produtividade maior do que na região sul, por causa do fator climático, certo? Então, eu vou ter, no domínio das pradarias, uma predominância de agricultura com menos tecnologia do que na região do centro-oeste brasileiro. Eu não sei se eu posso colocar que é uma agricultura extensiva, porque ele não abdica de tecnologia, ele vai ter menos tecnologia empenhada, porque vai ter uma menor produtividade em função do clima. Dentro do processo de agricultura, a coisa mais difícil que você tem para lidar é com o clima, porque é a coisa que você menos controla. Você consegue controlar a praga, você consegue controlar o solo, você consegue controlar a colheita, o plantio, consegue controlar um monte de coisas, mas o clima você não consegue controlar. Então, o clima na região centro-oeste vai favorecer muito o cultivo de soja lá e vai ter a migração da galera do sul do Brasil para lá, certo? Então, aí eu vou ter agora as faixas de transição, que é um conceito bem interessante da gente aprender aí. O que são as faixas de transição? As faixas de transição vão ser as áreas entre um domínio morfoclimático e outro domínio morfoclimático. Então, eu vou ter nessas faixas de transição, é o que a gente chama de corredores. Deixa eu anotar aqui. Faixa de transição. Eu vou ter aqui corredores biológicos. Então, eu vou ter corredores biológicos, ou seja, eu vou ter áreas onde que eu vou ter biodiversidade mesclada de dois domínios diferentes, né? No caso lá do norte do Brasil, por exemplo, eu vou ter a mata de cocais que está entre a Caatinga, entre o Cerrado e a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, desculpa. Então, eu vou ter a mata de cocais. Então, eu vou ter uma microdiversidade, uma microbiodiversidade naquele lugar que é específica daquilo ali. Então, eu vou ter um tipo de vegetação adaptada àquela faixa de transição, certo? Então, eu vou ter uma diversidade biológica mais de um domínio. E além disso, eu vou ter espécies endêmicas. Além de eu ter dessas regiões, uma biodiversidade, uma diversidade, onde que eu vou encontrar espécies de mais de um domínio, igual a mata de cocais, por exemplo. Eu vou encontrar elementos ali do Cerrado, eu vou encontrar elementos da Caatinga, eu vou encontrar elementos da Floresta Amazônica e eu vou ter elementos que foram adaptados àquela condição, certo? O endêmico é que é próprio do lugar. Então, eu vou ter, por exemplo, uma condição que eu vou criar vegetações naturais que eu só encontro ali, que são as espécies endêmicas ali. Então, as faixas de transição é essa área de interação entre mais de um bioma, entre mais de um domínio morfoclimático. Você tem faixas de transição entre todos os domínios, né? Se a gente for analisar aqui atrás, cadê o negocinho aqui? Se for analisar aqui as faixas de transição, a taxa de transição está em marronzinho claro aqui, né? Então, eu vou ter essas áreas aqui, ó, com uma diversidade muito grande, né? Eu morava no norte de Minas, nessa região aqui, por exemplo. Então, nessa região do norte de Minas, onde que eu morava, eu consigo encontrar elementos naturais, tanto do Cerrado quanto da Caatinga, né? Eu vou ter uma vegetação muito mesclada. Então, quanto mais próximo, e nessa região, por exemplo, aqui, ó, você vai ter uma diversidade muito grande. A região que eu morava, por exemplo, aqui tinha uma área chamada de veredas. Não sei se você já ouviu falar no livro de Guimarães Rosa, chamado de Grandes Sertões Veredas, né? Que você vai ter nessas veredas uma diversidade muito grande de vários biomas ali também. Então, são as faixas de transição. Ah, tá, peraí, faltou aqui a faixa aqui. As paisagens de exceção, porque eu tinha feito a introdução lá atrás, eu tenho aqui o litoral como uma paisagem de exceção. O que é uma paisagem de exceção? É paisagem pequena de maneira muito específica,
né? Então, eu tenho as faixas litorâneas. As faixas litorâneas, por exemplo, é o lugar que a gente mora. Então, qual é a característica que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui solos pouco desenvolvidos. Se alguém conhece, vou colocar aqui, ó. Faixa litorâneas. Eu vou ter aqui solos pouco desenvolvidos. O que é um solo pouco desenvolvido, galera? O solo muito desenvolvido é aquele solo profundo, aquele solo onde as camadas estão bem harmonizadas. Nessa região aqui eu vou ter solos novos, né? Solos considerados recentes. Então eu vou ter solos que não se desenvolveu, essas camadas ainda não se desenvolveu de maneira mais intensa. Então eu vou ter solos muito arenosos, solo onde eu vou ter uma perda de material por lixiviação muito intensa. E isso dentro de uma faixa muito estreita, né? Porque lembrando que entre o oceano e os domínios mais de morro tem a faixa litorânea. Então é uma faixa muito estreita, uma faixa muito arenosa. Quando você vai para o Pontal do Ipiranga, por exemplo, você vai andando até chegar numa região que você vai encontrar muita areia, né? Então, nessa região que você começa a encontrar areia, é onde eu já estou na minha faixa litorânea ali, certo? Quando eu adentro mais um pouquinho, eu vou ter uma faixa de solos mais profundos, uma faixa de solos mais bem formados, aí eu já fujo da minha faixa de litorânea aí, da minha faixa litorânea. O que eu tenho de vegetação nesse lugar? Eu vou ter os mangues, eu vou ter as restingas, eu vou ter aquelas vegetações bem típicas de beira de praia, beira de mar. É fácil a gente entender que a gente conhece isso aqui, né? No livrinho de vocês fala aqui sobre mangue marismas, que são basicamente a mesma coisa. Os marismas são mangues de áreas mais frias, certo? Então, para destaque aqui, eu vou ter os mangues, restingas e marismas, que é a mesma coisa que os mangues, só que de áreas mais frias. Eu vou ter, por exemplo, lá no Maranhão, as minhas dunas, né, que tem uma ausência de vegetação. Né? As dunas, acho que todo mundo já ouviu falar, se não conhece, já ouviu falar que eu vou ter uma ausência de vegetação. Por fim, não menos importante, eu vou ter aqui o meu Pantanal mato-grossense, que aí eu tenho uma vegetação de exceção. Ixi, falta os postes aí. Pantanal, né? O que eu tenho no Pantanal aqui? Eu tenho um terreno aplanado. Eu tenho aqui uma flora diversificada. Amazônia, Mata Atlântica, vou pôr um acento aqui, Atlântica, eu tenho aqui o Chaco. O Chaco é o Pantanal boliviano, para quem não sabe. Tá. Então eu tenho no Pantanal, Mato Grossense, uma região lá no cantinho de Mato Grosso, uma área que alaga. Eu vou explicar isso aqui. Por que eu vou ter uma área que alaga? Eu vou ter um terreno muito plano, muito plano. Quando os rios chegam, quando há o período de cheia, né? O período, as estações do ano no Pantanal tem de cheia e de vazante. Cheia dos rios e seca dos rios. Quando eu cheguei à estação de cheia, os rios vêm cheios, caudalosos, mas quando chega nessa região, por causa do relevo muito plano, esses rios não conseguem aprofundar as suas calhas. Eles não têm calhas profundas, calhas mesmo profundas, né? Então são rios que chegam na região do Pantanal e vai criar isso aqui que vocês estão vendo. Oh, caramba, não é isso que eu queria fazer. Cadê o meu negocinho aqui? Peraí. Aqui. Os rios chegam e vão fazendo essa área chamada de leque aluvial. O que é isso? O rio não vai formar uma calha profunda, ele vai espalhar, criar um leque de água e vai inundar toda uma região. Isso por causa da sua forma de relevo muito aplanada e cercada por áreas de planaltos, certo? Então, basicamente, os rios vão ficar aprisionados nessa região aí, né?
e vai criar solos hidrofórmicos, ou seja, modificado pelas questões aquáticas, aí vai ter deposição de sedimentos em algumas áreas que, quando secam, são áreas que vão se tornar ricas em nutrientes, vão se tornar solos aluviais, certo? Você vai ter uma grande parte desses solos que vai manter o encharcamento praticamente o ano todo, que vai impossibilitar a prática de agricultura, mas em áreas que eles secam, eles vão ficar ricos pela deposição de matérias orgânicas. As poucas áreas mais elevadas que tem no Pantanal aí, são áreas que os animais vão ocupar nas épocas de enchente. Então, assim, o Pantanal é muito comum vocês ouvirem falar de animais morrendo por causa do alagamento, que não conseguiram chegar às áreas mais altas. Então, é basicamente isso. Eu tenho um terreno muito plano, um terreno que os rios não vão conseguir formar calhas profundas, não vão continuar o seu curso de maneira normal, eles vão parar nessa região e vão alagar essa região aí. É uma região de aproveitamento do turismo ecológico muito grande, né? É uma região que turistas do Brasil, do mundo inteiro, que gostam da atividade de pesca, por exemplo, de um turismo mais exótico, um pouquinho mais aventureiro, eles gostam muito de ir para essa região por causa dos animais, né? Por causa dos jacarés, por causa dos peixes, tá? Então você tem uma região aí com possível aproveitamento. Oi? O tuiuiu, né? Eu não sou muito fã desse esporte, não, mas quem gosta, tem uma galera aqui de Linhares que vai Não, sempre. o tuiuiu é um pássaro. Sim, aquele bicho que agaça, né? Tipo uma garça. Boteão, parece um urubu. É isso. Tem uma galera aqui de Linhares que vai para essa região, eu não sou muito fã desse esporte, não, mas é uma região de aproveitamento para o turismo ecológico muito grande. A razão do alagamento é esse fator natural do relevo aí, certo? Galera, por último, eu não vou escrever não, porque ela já está acabando, mas para a gente não deixar de falar, eu tenho aqui um negócio chamado de hotspot. Hotspot é um termo que também é utilizado quando fala de vulcão, não sei se vocês lembram disso, né? O termo hotspot quer dizer ponto quente. E o que eu tenho de ponto quente relacionado a domínio morfoclimático aqui? O que seria um hotspot? Um hotspot seria uma área que eu vou ter o surgimento de pelo menos 1.500 espécies endêmicas próprias daquela região, seja de animais, seja de vegetais. Precisa ser uma área de mais de 1.500 espécies endêmicas e que já tem 75% da sua composição natural destruída. Então, eu tenho pontos de uma possível... fugiu a palavra, quando acaba, extinção daquele tipo de bioma ali, certo? Então, esses hotspots são esses pontos quentes aí, esse nome foi criado por esse ecólogo inglês aqui, Norman Myers. Então, eu tenho esses pontos quentes aqui no planeta, que são pontos onde que existe a possível extinção de um bioma. No caso do Brasil aqui, eu tenho a Mata Atlântica, eu tenho a parte do Cerrado, eu tenho a Caatinga, eu tenho aqui na região da América do Sul, parte da floresta amazônica em alguns países, né, que é bem ameaçada. Eu tenho essas regiões aqui, chamada de chaparral, na região dos Estados Unidos, aqui no Mar Mediterrâneo. Eu tenho florestas tropicais aqui no sul da Ásia. O sul da Ásia, por causa da população, influencia muito na destruição desses biomas naturais. Então, esses hotspots são esses pontos quentes, são esses pontos de possíveis extinção da biodiversidade local ali, certo? Para ser um hotspot, eu tenho que ter espécies endêmicas, espécies típicas do lugar e que estão em extinção, em possíveis extinções aí, certo? Vocês vão fazer para mim, galera, essas atividades para a sala de aula, e o bacana é que essas atividades são todas discursivas. Não sei se vocês olharam já o livrinho de vocês, passando para frente, eu tenho 5 questões todas discursivas. Galera, beleza? Então, assim, vocês façam aí para a gente debater na próxima aula. Tranquilo? Vocês podiam fazer essas atividades, galera, lá no Só de sala? Só as de sala. Vocês podiam fazer essa atividade lá no SARS, porque eu conseguiria corrigir elas e atribuir algum valor de participação aí. O que vocês acham? As de sala não tem no SAS. Ah, não tem não? Só as propostas. Ah, não. Então, próxima aula a gente corrige, não. É importante corrigir porque vai ser as atividades que vai tirar suas dúvidas aí. E são atividades bem bacanas aqui. Eu já resolvi já algumas já. São atividades bem bacanas de vocês fazerem. Talvez vá levantar questionamentos sobre o conteúdo.
Tranquilo? Galera, fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigado pela paciência. Ficar ouvindo 45 minutos falando sem parar é doído, hein? Essa sala de aula, pelo menos dá uma descansada, olhar pra cara do outro. É 5 minutos a menos. Galerinha do meu Brasil, Brasil, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tranquilo? Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.